Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos continuar nossos estudos de criptografia e segurança, falando desta vez sobre autenticação. Bom, o que é autenticação? O processo de autenticação é um processo que fornece garantia sobre a identidade de um usuário, ou seja, um processo que vai dizer ao sistema se você é quem você diz ser. Tá? A gente costuma chamar de reclamante a pessoa ou o sistema ou até mesmo um dispositivo de hardware cuja identidade precisa ser verificada, tá? Ser autenticada. E credenciais são as evidências que o reclamante, a pessoa, o usuário, tem que apresentar para estabelecer a sua identidade. Tá? Dessa forma, o sistema de autenticação fornece para a gente proteção contra vários tipos de ataques, como por exemplo o ataque Man in the Middle, mascaramento e o ataque de spoofing. Tá? A gente vai estudar todos esses ataques, entender o que eles são em um outro vídeo, ok? Bom, ainda falando de autenticação, nós temos alguns tipos de autenticação distintos. A gente tem, por exemplo, a autenticação de entidade, que é quando um usuário afirma ter uma identidade legítima no sistema. Tá? Por exemplo, eu tenho uma conta no sistema, então eu vou fazer a autenticação da minha entidade nesse sistema. E eu também posso fazer a autenticação de origem de dados, que é um tipo de autenticação que vai nos fornecer uma evidência de que os dados, informações, arquivos ou uma mensagem de e-mail foram originados de um usuário legítimo. Por exemplo, eu recebo um e-mail de um usuário X, de uma pessoa X, e aplicando o processo de autenticação de origem de dados, eu posso saber se essa pessoa X realmente mandou aquele e-mail ou é um e-mail forjado, por exemplo. Tá? A autenticação de entidade ela ainda pode se dividir em unilateral e mútua. No caso da autenticação unilateral, somente uma das partes envolvidas na comunicação se autentica. Por exemplo, eu vou me logar em um servidor e o servidor se autentica. Tá? Eu tenho que autenticar o servidor para saber se eu estou me logando no servidor correto, se o servidor é real. Mas nesse caso eu não me autenticaria no servidor. E também podemos ter a autenticação mútua. Quando eu tenho autenticação mútua, ambas as partes devem se autenticar. Nesse caso, eu me autentico no servidor e o servidor se autentica para mim. Então, eu forneço uma prova da minha identidade para o servidor tem que fornecer uma prova da autenticidade dele também para mim. Tá? E nós temos alguns paradigmas de autenticação. Tá? O paradigma é como eu me autentico. Então, a gente tem três paradigmas principais de autenticação. O primeiro paradigma é algo que você sabe. Então, o reclamante, a pessoa que quer se autenticar no sistema, tem uma informação, por exemplo, uma senha ou um PIN. Tá? O PIN é o Personal Identification Number, número de identificação pessoal. Um outro paradigma é algo que você possui. Então, o reclamante, quem quer se autenticar no sistema, tem a posse de algo, de um objeto, uma chave física, um crachá, por exemplo, né? Dependendo do sistema. Se não for um sistema computadorizado, pode ser um crachá. Ou então um cartão, uma chave privada dentro de um smart card, um objeto em si. E também temos o paradigma do algo que você é. Tá? Nesse caso, o paradigma é baseado em características que são imutáveis no físico do reclamante. Por exemplo, uma impressão digital, a voz da pessoa, padrões de retina ou de íris, ou até mesmo a geometria das mãos. Tá? Vocês já devem ter visto, possivelmente em caixas eletrônicos, eu já vi alguns caixas eletrônicos, equipamentos para fazer a leitura da geometria das mãos, para autenticar o usuário ali no caixa. Tá? Então, são os três paradigmas principais. Vamos dar uma olhadinha mais a fundo em cada um deles. Então, o primeiro paradigma, algo que você sabe, senhas e PINs. Então, as senhas elas são o mecanismo mais comum, mais utilizado para autenticar um usuário. Todo mundo que está assistindo esse vídeo possui, eu creio eu, diversas senhas para fazer autenticação em diversos locais. Tá? Senha de banco, senha de website, senha do YouTube, senha de e-mail, etc. Então, nesse modelo, o reclamante ele vai provar a identidade apresentando o conhecimento de uma string de caracteres. Essa string é uma senha ou um número de identificação pessoal. Tá? Agora, esse tipo de autenticação, esse paradigma, ele não é muito confiável. Tá? Porque as senhas elas são uma das maiores vulnerabilidades em um sistema de autenticação. Por quê?
Porque as pessoas elas geralmente escolhem senhas que são fáceis de memorizar. E quando a senha é fácil de memorizar, geralmente ela também é fácil de adivinhar. Tá? Tem aqui um site, eu vou entrar no site rapidamente. Deixa eu copiar aqui o URL. Vou entrar num sitezinho para mostrar um estudo do ano passado do site splashdata.com. Deixa eu só ajeitar o tamanho da janela. Beleza. Então esse aqui é um site chamado splashdata.com. Aqui nós temos um estudo que mostra as piores senhas de 2013. Tá? As senhas mais usadas. Então olha que interessante. As piores senhas de 2013. Senhas que as pessoas usam com frequência. Então, por exemplo, em primeiro lugar na lista está a senha 123456. Incrível, mas muita gente utiliza essa senha para se logar em sistemas. Algumas pessoas usam a palavra password, que significa senha. Acredito que no Brasil muitas pessoas usem a palavra senha como senha mesmo. Tá? Outros modelos de senhas também muito usados: 12345678, ABC123, QWERTY, né, as primeiras letrinhas ali da primeira fileira do teclado. Número 1, direto. Tá? A palavra admin, tá? Que geralmente é a senha padrão de alguns roteadores, por exemplo. Tá? A palavra Photoshop e outras palavras mais. Em português deve ter várias palavras também do gênero. Acredito que essas senhas numéricas todas também se repitam em português. E que hajam também outras senhas na forma de palavras muito comuns. Confesso até que já usei muito a senha ABC123, tá? Em sistemas de teste. Tá? Mas obviamente nunca num sistema de e-mail ou para acessar um sistema real. Legal? Então fica essa dica para você dar uma pesquisadinha. É o splashdata.com, onde você vai encontrar essa lista de senhas. Bom, o que mais? Então, as senhas elas são vulneráveis porque elas podem sofrer vários tipos de ataques. Por exemplo, a senha ela pode ser descoberta facilmente se for transmitida sem criptografia em uma rede. Aí você vai me perguntar: mas quem transmite senha sem criptografia numa rede? E eu te respondo: muita gente. Ainda hoje, muitos sistemas não usam criptografia na transmissão de senhas. Por exemplo, Telnet, FTP e alguns sistemas, creiam, sistemas de e-mail. Eu já prestei serviços em uma empresa, tá, na qual o sistema de e-mail não era criptografado. As senhas do e-mail não eram criptografadas. Então, quando a pessoa fazia logon no seu e-mail, na sua conta de e-mail, a senha trafegava livremente em texto plano pela rede. Tá? Rodando um Wiresharkzinho básico, você conseguia verificar e descobrir as senhas das pessoas. Tá? Um tipo de ataque muito simples, muito simplório, mas que, por incrível que pareça, ainda cola. Um outro tipo de ataque, um outro problema é que às vezes o intruso ele entra no sistema e lê um arquivo de senhas. Alguns sistemas armazenam as senhas em arquivos e, por incrível que pareça, em arquivos de texto plano. Também já vi isso muito em alguns sistemas de bancos de dados. Tá? O desenvolvedor desenvolve uma aplicação que acessa um banco de dados e resolve armazenar as senhas dentro do banco de dados em texto plano. Tá? Isso é um pecado, mas muita gente ainda faz isso. Se a senha for mal escolhida, ela pode ser adivinhada facilmente. Tá? Às vezes o cidadão coloca o nome do cachorro como senha, o nome da esposa, a data de aniversário. Facinho de adivinhar. E às vezes a pessoa utiliza uma palavra comum como senha. E aí um ataque de dicionário pode resolver a situação. O cara usa, por exemplo, a palavra maracujá como senha. Maracujá é uma palavra de dicionário. Tá? Usando um software que faça ataque por dicionário é facilmente recuperável essa senha. E às vezes, inclusive, você pode enganar o usuário fazendo com que o usuário revele a senha. Tá? Um tipo de engenharia social. Por exemplo, eu posso ligar para um usuário mais ingênuo da empresa, me fazer passar pelo administrador ou pelo gerente de TI e pedir a senha para ele. É possível que ele me forneça essa senha. Tá? E há outros tipos de ataques também às senhas. Tá? Câmeras instaladas, enfim, vários tipos de ataques. Por isso as senhas elas são relativamente fracas, se não forem bem escolhidas e bem armazenadas. Tá? Por isso, nós temos outras formas de autenticação. Por exemplo, algo que você tem. E a gente chama isso de tokens. Tá? Então o reclamante ele pode fornecer evidência da sua identidade demonstrando a posse de um token. O que é um token? É um objeto físico.
tá? Uma chave, um documento de identidade pode ser considerado um token, um dispositivo eletrônico ou um smart card, por exemplo, são todos exemplos de tokens. E geralmente a gente utiliza o token em conjunto com uma senha para fornecer um grau mais elevado, né, de segurança em relação à identidade de um reclamante. A gente chama isso de autenticação de fator duplo. Eu tenho dois fatores, algo que eu sei e algo que eu tenho simultaneamente para fazer a minha autenticação. Tá? Então eu tenho aqui algumas figuras que mostram exemplos de tokens. Aí, figuras retiradas da internet, tá? São exemplos clássicos de tokens. Aqui o Secure ID da RSA, tá? Tem um outro tokenzinho de segurança, um tecladinho numérico. Tem um Smart Card, né? Parece um cartãozinho de crédito com esse chip aqui no meio. Tem esse geradorzinho de números do PayPal. Na verdade é igualzinho o geradorzinho de números do meu banco, né? Você aperta o botãozinho aqui e ele gera um númerozinho aleatório que vai ser inserido então no sistema para fazer a autenticação em determinado momento. Okay? O Smart Card é bem interessante, então eu vou falar um pouquinho mais sobre o Smart Card. O Smart Card é um token, tá, do tamanho de um cartão de crédito geralmente, mas nem sempre, que contém um microprocessador, memória que armazena programas e informações e contatos elétricos e interfaces para um leitor de cartões. E esse leitor de cartões também fornece energia elétrica para o dispositivo funcionar, para ativar o microprocessador e a memória do dispositivo. Geralmente lá dentro do Smart Card você tem um valor secreto armazenado, por exemplo, uma chave privada de assinatura digital, ou um número secreto, tá? Que vai ser utilizado para realizar a autenticação do portador do cartão. Okay? Então se a gente olhar aqui nessa figura de novo do Smart Card, você vai ver o chipzinho. E esse chipzinho é quase como se fosse um computador, um nanocomputador, digamos. Ele tem memória, tem processador, tem interface de entrada e saída e armazena informações. Ok? Legal. Além disso, nós temos aqui alguns leitores de smart cards. Então, esse dispositivo aqui é um leitor de smart card por contato, um bem comum. Você insere o smart card, ele vai ser lido pelo circuito. Tá? A gente tem aqui um outro leitor de smart card sem contato, que é por radiofrequência, basta posicionar o smart card em cima dele. E aqui um outro exemplo de smart card utilizado para armazenar CNPJ eletrônico e CPF eletrônico, que a gente utiliza aqui no Brasil. Tá? Um outro exemplo de smart card também bastante comum, que todo mundo aí deve conhecer, são os cartões SIM, SIM, Subscriber Identity Module, que são aqueles chips de telefone celular. Aqueles chips também são smart cards, só que de tamanho reduzido. Lá dentro tem informações sobre o assinante da linha. Ok? Legal. Além dos smart cards, nós temos também, ainda como autenticação física, os tokens desconectados. Eu resolvi falar um pouquinho sobre o token desconectado porque ele é algo também bastante comum e próximo do nosso dia a dia. Esse token também é chamado de token de senha de uso único síncrono. Tá? É um tipo de token que não tem conexão física nem tampouco lógica com o computador cliente. Você não aproxima ele do computador, não insere, não conecta, nada disso. Ele é só um dispositivo eletrônico, geralmente tem um displayzinho, e aí aperta um botãozinho ou você digita um códigozinho nele e vai aparecer um outro código, tá? Um códigozinho que você vai usar para fazer a sua autenticação em outro sistema. Esse código ele muda, né? Toda vez que você pressionar o botãozinho, muda, por exemplo, de 1 em 1 minuto, de 5 em 5 minutos, etc. E aí com esse código você pode realizar a autenticação dentro de um sistema. Por exemplo, um sistema online como o Bankline. Aqui embaixo eu tenho um exemplo, tá, de um banco conhecido aqui no Brasil que utiliza esse tipo de token. O tokenzinho dele aqui é bastante comum. Apertou o botãozinho, ele gera um número e esse número ele é sincronizado com o número que está armazenado ou sendo gerado lá no servidor, na estação central do banco. Okay? E você utiliza isso para fazer a sua autenticação. Muito bom. Então, além de algo que você sabe e algo que você possui, temos também a autenticação utilizando algo que você é. E o nome desse tipo de autenticação é biometria, ou biometrics em inglês. Então, a biometria ela fornece a garantia da identidade de um reclamante, de um usuário, baseado nas características físicas do cidadão, comportamentais e morfológicas, desde que essas características sejam mensuráveis, obviamente. Nem tudo dá para a gente utilizar. Tá? E a gente geralmente usa a biometria em conjunto
com os outros paradigmas de autenticação, para obter sempre um nível mais alto de segurança. Então eu posso usar biometria misturado com smart card, combinado com senha, com token, etc. Para a gente obter um nível elevado de segurança. Tá? Alguns exemplos de biometria seriam padrões de retina, né? Um dispositivo testa os padrões de vasos sanguíneos lá dentro do seu olho, da sua retina. Também pode ser feito com padrões de íris, tá? Mas o de retina geralmente é mais apurado. Impressão digital, que é bastante comum. Você pode comprar em lojas tranquilamente um leitor de impressão digital e conectar no seu computador. Formato da mão, como eu já citei no comecinho do vídeo, já vi bancos que utilizam isso no caixa eletrônico. Tá? Padrões de voz, sistemas que reconhecem a voz do cidadão, explorando padrões vocais, acústicos, fonéticos e até mesmo linguísticos, como por exemplo o sotaque do cidadão. E existe também a biometria por assinatura. O cara assina um papel e o sistema lê aquela assinatura, uma assinatura manual mesmo, física, convencional. O sistema lê, escaneia aquela assinatura e determina se a assinatura é real ou não. Aqui nesse slide, esses padrões, esses exemplos de biometria estão em ordem decrescente de efetividade. Então, o mais efetivo, no caso, é o padrão de retina, e o menos efetivo de todos, que está propenso a erros com facilidade, é o padrão de assinatura. Tá? Erros de falso positivo ou falso negativo. Tá? Falso positivo é quando o sistema deixa você passar mesmo você não sendo a pessoa que deveria ser autenticada. E o falso negativo é quando você é a pessoa autenticada, mas o sistema ele simplesmente ignora, ele não lê direito. Tá? O seu padrão acontece às vezes com impressão digital, por exemplo. Ok? E para finalizar, vamos ver aqui as figuras de dois equipamentos de biometria. Também aqui oriundas dos sites dos fabricantes na internet. Temos um leitor de impressões digitais. Tá? Você bota o dedinho aqui no meio e ele faz a leitura e manda para o computador a informação que ele leu para ser processado por um software específico que vai determinar a autenticação ou não. E um scannerzinho de retina. Né? No caso, você olha para esse scanner, tá? E ele vai escanear a sua retina, gerar a informação necessária e enviar para um sistema para liberar a autenticação ou não. Um leitor de impressões digitais geralmente não custa muito caro, tá? Principalmente aqueles portáteis. Dá para comprar um leitorzinho desse com algumas centenas de reais, talvez menos. Já um scanner de retina pode custar muitos milhares de reais, porém a efetividade dele é muito maior. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Nesse vídeo a gente fala um pouco sobre autenticação. Tá? Nós vimos aí os modelos de autenticação, os tipos de autenticação, falamos sobre os paradigmas, falamos sobre senhas, sobre pins, sobre tokens, smart cards, equipamentos de biometria. Nos próximos vídeos a gente vai explorar outros aspectos de segurança e criptografia, como por exemplo hashes, assinaturas digitais, né, alguns protocolos de criptografia específicos e mais para frente falaremos também sobre certificação digital. Enquanto isso, aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima!